as casas estão procurando melhorar, dar mais conforto. E esses 3 anos de pandemia, né, podemos dizer assim, ele ensina muita coisa. Ele não vai achar que a pandemia foi um atraso, 2 anos na nossa vida, 3 anos, como foi. Com certeza, essa pandemia ela veio aqui para nos trazer alguma coisa. Alguma coisa de bom. Aproveitar. Agora, a dificuldade, né? Você está vendo bem atrás? Aí? Tá bom. Eu falo de baixo, né? Então, agradeço aí a Tatiana pelo carinho, Marcelo, a Inês. A Inês está aqui ou está lá? Ela é vice do GECAM, né? Ela é vice do GECAM, né? E hoje ela pede a todos, né, que desculpe a ausência dela, que a gente tem que ficar em um lado e outro, né? Enquanto ela fica no trabalho, eu fico no outro. Tá bom. Então, deixa eu sair um, mas está outro lugar, então está resolvido. Como já foi colocado, nós temos hoje mortes prematuras. Esse tema é o tema do Evangelho, capítulo 5, onde o Espírito Santo João vai nos trazer uma mensagem a esse respeito. Ele pega pesado, ele não alivia muito não, mas vamos devagarzinho aqui. E o que significa isso, morte prematura? A morte prematura é aquela morte que às vezes a gente tem surpresa quando às vezes uma pessoa, uma criança, um adolescente ou um jovem parte e fala assim, foi antes da hora, eu tinha um futuro tão grande aqui, foi antes, mas ninguém vai embora antes da hora, a não ser se ele mesmo premedita a coisa. Deus sabe direitinho a hora que nós partimos, a hora que nós retornarmos à pátria espiritual, que é a nossa verdadeira pátria, é isso? Então nós temos, por exemplo, pessoas que antecipam assim o seu retorno, o suicídio, por exemplo, a eutanásia, o próprio aborto, mas todos são crimes hediondos perante a Deus. Deus concede uma vida, e todo dia de manhã, quando eu acordo, a primeira coisa que eu faço é agradecer pelo dom da vida, que é maravilhosa, né? Essa vida maravilhosa que nós temos aqui. Então, tem também, às vezes, a gente tira a vida da gente, antecipadamente, pela nossa invigilância. Porque, por exemplo, nós sabemos que o cigarro tem mais de 1000 substâncias cancerígenas. Tem pessoas que fumam 2, 3 maços de cigarro por dia. Eu conheço pessoas, eu conheci, hoje em dia parece que é menos, graças a Deus, que acendiam um cigarro na altura do outro. Imagina só, né? Tantas substâncias cancerígenas dentro do cigarro, você tem que ingerir aquelas substâncias lesivas aos nossos órgãos internos, principalmente o pulmão, mas não só o pulmão, o órgão respiratório, o coração, afeta todo o nosso organismo. E a pessoa então comete um suicídio involuntário, chama. André Luiz chegou no mundo espiritual, segundo o médico que o recebeu lá, falou para ele assim, que pena você ter vindo aqui pelas portas do suicídio. E ele ficou abismado, mas como assim? Eu lutei tanto com cirurgias que eu fiz no hospital para estar aqui, para pela vida, mas ele foi mostrar para ele o pâncreas, o pulmão, tudo tomado pela bebida alcoólica que ele tomou, pelo sexo sagrado que ele praticou, pela invigilância dele. Então, antecipa. Então, eu gosto de falar assim, a gente tem uma bateria que a gente recebe quando nós reencarnamos, pelo assim. E a encarnação, a vida começa mesmo na concepção. E isso durante muito tempo, as pessoas vêm falando isso agora, recentemente, que a ciência deve comprovar. Mas aquele serzinho que está ali, né, já ouve, já entende, já tem sensibilidade, eles têm que tomar muito cuidado. Pega dentro que a mulher está grávida, cuidado, de ter uma vida equilibrada, evitar discussões, essas discussões que não levam a nada. Então nós recebemos essa bateria no momento da concepção. E ela vai durar quanto tempo? O tempo que eu planejei a minha encarnação. Planejei a minha encarnação aqui para 70 anos, essa bateria vai durar 70 anos. Né? É igual a bateria do celular. Você usa o seu celular o dia todo, o que vai acontecer? Vai descarregando a bateria durante o dia. Quando chegar no outro dia, você vai ali, pluga na tomada e ele recarrega.
Então, essa bateria que eu recebo quando eu recargo, que tem o nome de food vital, ela também é recarregável. Olha como que Deus é bom. Deus recarregar. Durante o dia, nossas tribulações, nosso trabalho e tudo mais, ela vai carregando também. Mas eu posso recarregá-la. E não preciso esperar o fim da tarde ou a noite para carregar. Todo ato que eu faço em prol do próximo, eu estou colocando um pouquinho de carinho nela. Se eu dou um olhar para a pessoa com um olhar de carinho, se eu dou um abraço, se eu faço bem, se eu faço uma leitura edificante do Evangelho, uma lição edificante, eu estou recarregando essa minha bateria. Mas eu vou recarregar mesmo quando eu vou fazer as minhas refeições. Quando a gente almoça, a gente janta, fazer uma refeição na hora certa, equilibrada, não é? Tomar o nosso café, fazer as refeições diárias, nós estamos carregando, né, a nossa bateria. Mas principalmente no sono. O sono é muito importante. A gente tem as horas normais de sono. Recomenda-se hoje em torno de 8 horas. Mas hoje em dia, com a correria que nós passamos, dificilmente você consegue dormir 8 horas. Mas então, 7 horas. Chico Xavier dormia 3, 4 horas, mas ele vivia também o dobrado, né? Então, conta. Né? Então, se você vai dormir, você vai descansar o corpo físico. Agora, o espírito não descansa, não tem descanso. Ele vai com as regiões adequadas aos seus pensamentos. Aí a gente ter bons pensamentos, ter um dia agradável, um dia feliz, evitar discussões que não levam a nada. Aí nós vamos, com o mundo espiritual, vamos nos nutrir com as informações dos nossos amigos espirituais, nossos benfeitores, em especial o nosso anjo guardião. Então chega no outro dia seguinte, eu estou com a bateria toda carregada para mais um dia. E assim vão levando dia a dia. Qual o problema? O problema é que às vezes nós não fazemos nada disso. Alimentamos mal, né? Correria danada, chegando atrasado, dormimos mal, deitamos na cama, esquecemos de fazer uma prece de agradecimento para o dia. E quando nós dormimos, nós não lembramos de dormir de maneira equilibrada, para onde nós vamos? Qual a região que nós vamos? De repente nós ficamos por aqui mesmo, no material, e aí nossa bateria vai ficar incompleta. E aí vai ficar incompleta um dia, mais incompleta por dia, ele fala assim, ela fica viciada. Então se a tia durar 70 anos, ela vai durar 50, 60, morte prematura, uma criança na hora. Então dificilmente podemos dizer assim, que a gente aqui nesse mundo de expiações de prova, conseguimos completar aquele ciclo que nós planejamos. Embora muitos outros nossos irmãos até passam o tempo. Ou seja, é a moratória que o Chico Xavier teve, o Divaldo também se teve. Por quê? Está tão bom o trabalho que estão fazendo aqui, que os espíritos dão a eles uma colher de chá, eles ficam mais tempo. Mas no geral, nós, seres normais como nós somos, né? Principalmente eu, nós vamos geralmente antes da hora, um pouco antes da hora. Né? Mas não é dessa morte, assim que eu vou falar, não. Vamos falar mais da morte das crianças, que está aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. Tem uma dor muito grande da mãe, perder um ente querido, né? Um filho, assim, em eternidade. Mas Kardec então pergunta, né, qual a causa da morte dos seres orgânicos? Questão 68. Nós somos seres orgânicos, né? É o homem, é a planta, é o animal. Os seres orgânicos são aqueles seres que nascem, crescem, reproduzem e morrem. Então esse ciclo os seres orgânicos passam todos eles. Mas especialmente do homem. O homem, né, quando os órgãos se esgotam, é o fim da vida. Então, o ideal é que nós possamos desencarnar por esse processo de esgotamento dos órgãos, mas não provocado por nós, provocado por Deus. Vamos falar aqui das mortes ocasionadas pela vontade de Deus, e nessas mortes prematuras que são premeditadas, né, pelas nossas próprias mãos. A gente fica assim muito
As pessoas acham, né, que não, quem deve morrer primeiro são os mais idosos. Primeiro, as pessoas estão doentes. E às vezes nem sempre é assim. Às vezes desencarnam antes. Então, por que as mortes são consideradas prematuras? Como devemos agir em uma situação dessa? Quais são as causas espirituais da morte da infância? Uma causa, nada sem causa, né? E qual a situação das crianças depois da morte? Vamos fazer uma reflexão aqui essa noite sobre esses três temas. Kardec pergunta assim para os espíritos: por que tão frequentemente, olha só, por que tão frequentemente a vida se interrompe na infância? E resposta: a curta duração da vida da criança pode representar para o espírito que animava o complemento de uma existência precedente, interrompida antes do momento em que deveria terminar. E também a sua morte não raro constitui provação e expiação para os pais. Então, a gente falou, a gente antecipa a nossa partida aqui por vários motivos. Depois a gente tem a oportunidade de viver aqueles momentos que nós faltamos. Às vezes um dia, as crianças antecipadas que chama, né? E elas vivem um dia. Mas é um dia importante. Aquele dia às vezes está precisando. Quando às vezes a mulher nega isso para a criança. Assim que ele sabendo que tem anencefalia, ela quer abortar. E aí o espírito volta, tudo de novo. Tá? Então, tem que ter oportunidade, seja um dia, seja algumas horas. O que o espírito precisava para concluir uma etapa. Às vezes ele vive 5 anos, 10 anos, chega o momento, pronto, terminou a parte dele e ele volta para o mundo espiritual. As pessoas falam assim às vezes, né? Como é que pode uma criança que nunca fez mal, também não fez bem, é lógico, né? Mas que vive aí 2, 3 anos numa UTI neonatal. Minhas crianças aí, eu estava nesse vídeo na internet, a criança tem 3 anos, ela não vai para casa ainda. Por quê? Como que a criança nunca passou uma situação dessa, né? Então, nós vamos ver isso também. Então, a questão aqui da morte prematura, ela tem 3 casos que nós podemos destacar. Primeiro é quando a expiação ela é da criança e dos pais. O que acontece, né? Que as reencarnações são solidárias. Aí, no momento que vai preparar a reencarnação, vamos procurar os pais que têm que passar por um processo de aprendizado, de expiação, e o filho também. Os dois vêm juntos e eles cumprem aquela tarefa juntos. Assim, o segundo caso é quando só a criança tem que passar pela expiação. Aí os pais vêm como voluntários. Os pais se voluntariam em ajudar aquela criança, aquele espírito ali, né? Na verdade, aquele espírito que está querendo buscar cumprir, né? Aquilo que está faltando. E o terceiro caso é quando é a expiação para os pais. Aí o espírito vem como voluntário para morrer, para desencarnar no período, uma morte, às vezes uma morte trágica, né? Um acidente de carro, uma morte violenta, e que realmente vai trazer os pais para passar pelo período ali, para resgatar um débito do passado. Todos nós temos débitos. E Deus não castiga, não pune. Deus nos dá a oportunidade de resgatar todos os nossos débitos. Então, se é pela dor ou pelo amor, nós aqui vamos escolher. Não é Deus que vai escolher sobre isso. Então, Sanzon foi o espírito que ele era ex-membro, né, da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. A sociedade foi o primeiro centro espírita do planeta. Né? Foi fundado por Allan Kardec, no dia 1º de abril de 1858. Então, Kardec criou essa entidade, e eu acho importante o nome, né? Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Então, o Espiritismo é uma escola para nós, né? Muito bem, então Sanzon, interessante a história dele, se você for olhar no livro Céu e Inferno, a primeira comunicação que tem lá naquela segunda parte ali é Sanzon. Ele comunicou que assim, os espíritos que participaram dessa sociedade, uns deles se voluntariaram em voltar depois da morte para explicar, fazer
Kardec fazia uma entrevista com eles. E o São João comunicou ainda no velório dele. Né? Então, ele vai nos trazer essa mensagem, no capítulo 5, que é o capítulo Bem-aventurados os aflitos, né? Que é o nosso estado, é o segundo maior capítulo do Evangelho, para mostrar como está a situação nossa atualmente. Aflições, passamos por aflições ainda. Mas a continuação da bem-aventurança é porque serão consolados. Então, São João ele vai dizer o seguinte: quando a morte ceifa nossas famílias, arrebatando os mais moços antes dos mais velhos, costumai dizer: Deus não é justo, pois sacrifica o que está forte, tem grande futuro e conserva os que já viveram longos anos. E é verdade, às vezes tem pessoas que já viveram muito, estão em estado de saúde muito precário, às vezes tem estado vegetativo, e tanto morre criancinha jovem que tinha um futuro grande pela frente. É isso que eu estou dizendo aqui. As pessoas que não têm fé em Deus, não têm perseverança, vai dizer o quê? Por que foi o meu filho? Por que foi do meu vizinho? Por que foi do fulano, ciclano? Está gente roubando, matando, vendendo crimes aí, estão aí vivos, e meu filho não fez nada de mal. Para pensar assim, a gente pensar que Deus é injusto, é a gente voltar lá no tempo de Moisés, quando Moisés criou um Deus punitivo, um Deus não justo, mas justiceiro. Isso foi 3.500 anos atrás, onde era nós que vivíamos também naquela época lá, éramos semi-selvagens, indisciplinados, não tinha família, não tinha nada, era uma confusão danada. Então Moisés teve que criar uma lei forte dessa para tentar conter o ímpeto daquele povo que vivia naquela época. Mas já passamos por muito de Moisés. O Cristo já veio aqui, pessoa na terra. E o Cristo veio aqui e veio trazer um Deus Pai. Interessante que a palavra, quando ele fala Pai Nosso, a palavra Pai Nosso, a palavra lá em hebraico é Abba. E Abba significa papaizinho. Olha o carinho que tratou Deus. Os judeus ficaram irados com Deus. O que é isso? Deus não é para ser amado, é para ser temido. Era assim que eles pensavam antes. Mas Jesus faz essa mudança toda, né? Mas depois, 18 séculos depois, vem o Espiritismo e fala assim: Deus é todo-poderoso, soberanamente justo e bom. Então nós temos que ter esse Deus justo e bom, ter fé nesse Deus. Aí São João fala assim, continuando aqui: pois despedaça o coração de uma mãe, privando-a da inocente criatura, que era toda a sua alegria. E realmente, né? A mãe perder um filho é muito complicado. Se o pai é complicado, para a mãe é muito mais. Não é por quê? Porque a relação, a ligação da mãe com a criança, com o filho, é uma relação muito íntima. A criança se envolve no útero da mãe, ligado com o cordão umbilical, onde a mãe alimenta dentro do seu sangue, com suas vitaminas e com sua alimentação também. E depois que a criança nasce, a mulher não aumenta ainda a criança. Então a ligação da mãe com a criança é muito maior que a ligação com o pai. Da mãe, o sofrimento da mãe acaba sendo maior do que o pai. Então aqui Kardec, no Espírito, não fala que nós temos que deixar de sofrer, não. A dor ela existe. O que recomenda é que não seja o sofrimento com a revolta. Porque tudo tem uma causa, tudo tem um motivo, né? Então às vezes a pessoa fala assim: mas as mulheres espíritas elas são mais resignadas em relação à perda do filho, né? Aí elas são mais fortes. Realmente o Espiritismo nos fortalece muito. A mensagem consoladora é importante, mas as mães não têm coração de pedra também não. Já tem coração, tem sentimento. Tem dor? Tem. Mas Deus é tão bom. Eu tinha um caso, por exemplo, daquela Cissa Guimarães, né? Ela perdeu um filho, desencarnou o filho dela, foi atropelado, estava brincando de skate, foi atropelado com um carro. E vê que a Cissa Guimarães ela tem um sorriso largo, né? Quando ela chega, ela
sorriso dela contamina o ambiente, porque ela é uma pessoa muito alegre, né? Ela passou alguns anos assim, muito triste, abatida. Hoje ela está sorrindo novamente, porque Deus consola, né? E o Espiritismo, quando nos mostra, né, de onde viemos, para onde vamos, qual o motivo da dor, do sofrimento, Ele nos consola nesse ponto. A dor vai continuar. Daqui a 5 anos a mãe vai lembrar daquele filhinho que ela amamentou no peito, ela vai sentir uma dor, mas sem revolta, né? Ainda mais quando tem a compreensão do Espiritismo, saber que essa criancinha está no lugar bom, já foi primeiro que a gente, já concluiu a tarefa dela antes da nossa. Seria egoísmo, né? A gente queria ficar assim com a gente, né? Tudo bem? Então, aqui o Sanzon recomenda, ele fala assim, para nós elevarmos acima da terra da vida. Nós vivemos, nós somos espíritos e vivemos como se fôssemos encarnados. E nós não somos encarnados. Nós estamos por um período muito pequeno. Kardec chega a dizer que a duração de uma encarnação de 80 a 100 anos é a duração dentro de um relâmpago. Você olha o relâmpago e já passou. Em relação à eternidade, uma encarnação não é nada. Mas a gente quer adquirir bens materiais, a gente quer poder, quer ter as coisas que não vão levar absolutamente nada. O que é você vive aqui? As coisas materiais? Nada. Nós só levamos daquilo que nós fazemos de bom. Muitas vezes está onde reais o mal. Então, às vezes tem uma coisa que eu penso, está sendo um grande mal para mim, e mais na frente eu vou ver que foi um bem. Quantos exemplos nós temos disso? Não é? Por que a vez de avaliar a justiça divina pela vossa? Eu vou avaliar a justiça de Deus pela nossa justiça, que é tão falha nesse mundo, né? Esse aqui é Sanzon falando. Podeis supor que o Senhor dos mundos se aplique por mero capricho a vos infligir penas cruéis? Deus fica curtindo aqui, ó, está sofrendo. Igual aconteceu na Inquisição, né? O ser humano empurrava aquele sofrimento mais tenaz aos seus irmãos. Será que Deus também é assim? Claro que não. Então, diz aqui Sanzon, nada se faz sem um fim inteligente. Seja o que for que aconteça, tudo tem sua razão de ser. Não existe acaso, não existe uma fatalidade. Tudo tem uma razão de ser. Às vezes eu falo, tem uma fala mais antiga, eu lembro muito do meu pai. Não caiu um fio de cabelo, não caiu uma folha de uma árvore, não seja pela vontade, conhecimento e a bondade de Deus. Tudo tem seu motivo, né? Então, tem uma outra passagem do Evangelho que fala assim: quem quiser essas almas que acabaram de sair da mão do Criador, para se ver desse mundo, abraços com quando quiseres. Ao menos se diz um comercial, uma propaganda daquelas fraternidade sem fronteira, né? Mostrando como que é a vida das criancinhas ali. Criancinhas que estão osso puro, pele e osso. Eles quiseram passar por isso. Eu não tenho mal para ninguém, por que será, né? Mas Deus não fica administrando, o Marcelo vai ser assim, não. Existem as leis. Nós somos regidos pelas leis de Deus, que são leis imutáveis. E as leis de Deus não é para o planeta Terra, ela é para todo o universo. Então, por exemplo, a lei de causa e efeito, não a lei da física, não foi anunciada aí por um cientista, né? A terceira lei, não é isso? Lei de causa e efeito. Diz o que é essa lei? Todo efeito tem uma causa. Não existe nenhum efeito sem causa. Eu gosto de dar exemplo assim, né? Eu sou professor, né? Já aposentei, mas eu entender também o professor, sabe o que eu estou falando. Antigamente, estou falando isso aí que eu dou uma charge no WhatsApp, nas redes sociais, uma situação que aconteceu no século passado. Os pais chegavam na escola para uma reunião com os professores,
Pegava o boletim do aluno, hoje em dia nem tem mais boletim, né? Olhava ali, olhava o filho, meu filho, que notas são essas? O menino ficava todo constrangido ali, aí depois ia ajudar. Hoje, ele chega lá, pega o boletim, professor, que notas são essas? O cara é professor. Mas acontecia isso comigo, eu falei assim, pai, está sendo uma lei de causa e efeito. Então vamos ver qual foi a causa do seu filho tirar nota baixa. Normalmente a causa é falta de estudar, falta de interesse, alguma coisa nesse sentido. E o professor, todo professor sei que é assim. Ele conhece muito bem a capacidade dos seus alunos. Quando o aluno ele é capaz e não consegue tirar nota, o professor não tem nada que ajudar. Tem que cobrar dele, não, você não é capaz. Eu tinha alunos que não inventavam. Eu podia partir a cabecinha dele e botar os números lá dentro que não inventavam. Então, quando é assim, a gente usa outros tipos de metodologias, né, para tentar, para não conseguir aprender alguma coisa. Então, todo efeito tem uma causa. Tudo que acontece tem que ter uma causa. Agora, se ele sabe que Deus é justo, então toda causa é justa. Porque quando o Kardec perguntou o que é Deus, qual foi a resposta? Deus é a inteligência suprema. Causa primária de todas as coisas. Então, todas as causas, Deus está por trás delas. E Deus é todo poderoso, soberanamente justo e bom. Então, toda causa é justa. Eu tenho que ter essa fé, a fé em Deus. Porque ele tem que deixar claro que fé não é crença. A fé é confiança. Eu deito na cama, durmo e tenho a certeza que amanhã o sol vai brilhar. Isso é fé, confiança, né? Então ele tem que ter confiança que esse Deus ele é justo. E tudo que acontece comigo tem um motivo. Esse motivo, então, né? É a causa, né? A causa que Deus está sempre por trás, então essa causa é justa. Mas por que então, né? Tem essas criancinhas que passam tudo isso sem ter nada que tem que pagar ainda? Não, é porque toda causa vem antes, né, do efeito. A causa vem antes do efeito. Então ele sabe, se a causa não está nessa vida, que a criança não teve oportunidade de fazer o mal, é porque ela está onde? Em outras vidas, né? Então é essa que é a lei de Deus, essa que é a lógica da justiça de Deus. E São João continua dizendo assim: crede-me, a morte é preferível na encarnação de 20 anos a esses vergonhosos desregramentos que pungem famílias respeitadas, dilaceram corações de mães e fazem que antes do tempo embranqueçam os cabelos dos pais. Você olha aquela criança ali no berço, toda sorridente, não tem coisa que contagia mais a pessoa do que o sorriso da criança. Você quer ver você começar a rir, não parar mais? Pega o celular, procura esses vídeos de crianças sorrindo. Você começa a rir junto com elas, ela não segura. Então, como é que você olha para a criancinha ali e sabe qual vai ser o destino dela daqui a 20 anos, 30 anos? Sabemos? Não tem como saber? Pode ser que ela seja uma pessoa que tem muito brilhante pela frente e tal, consiga ter fama, ter poder, bem materiais, né? Mas às vezes não. Então a mãe, ela não sente só quando ela perde o filho pela morte. Quando ela perde o filho pelo tráfico, ela sofre muito. Quando ela perde o filho, ela vê o filho dela sendo preso, você imaginou? Não é fácil, né? Então fala aqui que numa encarnação de 20 anos, né? Tira a vida da pessoa em 20 anos, que esperar essa pessoa fazer coisas que vai deixar a mãe com o coração espedaçado, né? São os 11 dizendo isso. Então ele fala assim, que a morte prematura é um grande benefício que Deus concede àquele que vai e que assim se deserva das misérias da vida ou das seduções, e talvez descarrega a perda. Então aqui que a morte prematura às vezes é um benefício. Então, às vezes tem a morte prematura que o planejado na encarnação. É isso? Às vezes Deus ou os protetores retiram a pessoa, às vezes, do cenário encarnatório, porque a pessoa poderia comprometer muito a vida dele, porque está dando
Ele fala assim, não é vítima da fatalidade aquele que morre na cor dos anos, é que Deus julga não convir que ele permaneça por mais tempo na terra. Não é isso, ele tem que confiar em Deus, né? Então a pessoa fala, né, é horrenda desgraça, dizeis, ver cortado o fio de uma vida tão tem esperanças. Eu falei, que esperança falais? Que esperança é essa? Às vezes tem uma visão muito estreita da vida, achando que a vida aqui é isso, é sucesso, é fama, é poder, é dinheiro. E a vida não é isso. Tem uma vida de médicos aí, agora mesmo na pandemia, os profissionais da saúde, eles deram um show. Né? Poxa, eles salvaram muitas vidas, muitos morreram até. Mas tem outros aí que estão vendendo as coisas, mandando só fazer cirurgia que não precisa. Né? Então, tem os dois lados. Ele pode acusar alguém? Não. Mas é verdade, é a realidade. Então, qual? Ele fala aqui, que esperança falais? Aí nós vamos ver o texto de Mateus, né? Capítulo 6, 19, que fala assim, não deis tesouro na terra, onde as traças e a ferrugem corrói, onde os ladrões minam e roubam. Então, esse tesouro aonde? No céu. Aqui entendemos como céu o mundo espiritual. Ele é o tesouro da nossa vida espiritual. O nosso patrimônio tem que ser no mundo espiritual. Embora nós precisamos ter um espaço, precisamos ter uma casa, ter um carro, mas vai ficar tudo aqui. Você pode passar o nosso tempo aqui. Enquanto estivermos aqui, precisamos do celular. Mas quando nós fizermos essa passagem, vai ficar tudo aqui. Nós temos que, eu gosto de fazer uma analogia assim. Vamos construir uma casa aqui na terra, mas vamos também assim, cada tijolinho que eu coloco aqui na minha casa, eu coloco tijolo também na minha casinha lá no mundo espiritual. Eu vou falar depois, deve ter uma briga para mim lá, né? Então Mateus fala isso, né? Mas juntais tesouro no céu, onde nem a traça corrói e nem a ferrugem, onde os ladrões não roubam, não minam. Por quê? Né? Onde estiver o vosso tesouro, estará o vosso coração. Não é isso? Então sabeis qual teria sido a sorte dessa vida, ao vosso parecer, tão cheio de esperança, né? Continuando aqui. Supondes que mais vale uma posição elevada entre os homens do que entre os espíritos bem-aventurados? Nós vamos para a reflexão profunda aqui nesse capítulo, né? Ele fala, em vez de queixar-vos, regozijai-vos quando apraz Deus retirar desse vale de miséria um dos seus filhos. Se meu filho partiu com 5 anos de idade, louvor para ele. É porque quando veio um planejamento migratório, veio aqui, concluiu, voltou para casa. Né? Não será egoísta desejar que ele aí continuasse para sofrer convosco? Bom, aí então nós vamos ver agora, né, a situação. Gostaria de contar aqui 2 histórias. Às vezes a gente pensa que tem um grande mal e às vezes não tem. Então tem uma história, aí também circulou na internet, de um assalto que teve uma cidade do Brasil, onde uma criança, um assaltante queria levar o carro. Aí não deu tempo da mãe tirar o filho, e o filho ficou preso no cinto de segurança e foi arrastado por alguns quilômetros e veio na obra, né? E aí então a mãe ficou desesperada, o pai também, com certeza, é normal. Mas os pais tinham conhecimento, foi discutido. E aí então, passados alguns anos, os pais receberam a mensagem do filho. E o filho pedia à mãe para a mãe ficar tranquila. Ela estava deixando de viver a vida dela, por causa disso, que ele estava muito bem. Não se preocupasse com ele. Ele contou a história dele. Ele disse assim que há séculos atrás, vários séculos atrás, eles eram sitiantes no local, aí na região. Não existia televisão, não existia nada disso, não tinha investimento. A diversão deles lá nesse local era pegar um colono daqueles humildes, simples, que era considerado um animal básico, não tinha consideração por eles, amarrava o rabo do cavalo feroz, o cavalo bravo, chicoteava o cavalo e soltava. O cavalo e arrastando aquela pessoa ali, batendo nos tocos, nas pedras, se despedaçava todo. Aquilo era motivo de alegria para eles.
sujeição a eles, e godejavam por isso. E ele era um dos que promovia essa atrocidade. E ele falou assim: então eu estou tentando há muitos e muito tempo, há muitos séculos, eu estou tentando resgatar o meu débito, agora eu tive a oportunidade. Eu tirei uma pedra da minha cabeça enorme. Agora eu vou poder resgatar outros débitos menores que eu tenho para a justiça de Deus. Então, se tem um mal, Deus é o bem. Né? Nós temos um caso aqui também, a Célia Diniz. Célia Diniz, ela mora hoje em Pedro Leopoldo. Ela nasceu em Pedro Leopoldo, foi vizinha de Chico Xavier, morava a 100 metros da casa de Chico Xavier. E o pai dela trabalhava com o Chico Xavier na Fazenda Modelo. Eles tinham ali uma certa intimidade. Aí o que aconteceu? Essa história da Célia Diniz, ela consta naquele filme As Mães de Chico, que passou há pouco tempo. Então a babá estava passeando com a criancinha de 3 anos, na garupa de uma bicicleta. Aí a bicicleta caiu, a criancinha bateu a cabeça, mas deu só um cortezinho, deu 2 pontos, segundo ela. E aí, passaram-se 3 dias, a criança teve um mal súbito, desmaiou, né, tal, levaram para o hospital, foi direto para o UTI, foi entubado e algumas horas depois ele veio falecer. A mãe ficou desesperada, né, com certeza, de 3 anos. Mas aí, passaram alguns dias, ela foi conversar com o Chico Xavier, e o Chico falou assim: olha, o fulano, não sei se você o nome dele, tinha 3 anos, né? Realmente, o tom, aquela que ele levou, rompeu alguns vasos, realmente, mas isso não levaria à morte. Só que ele veio já com um coágulo, como é que chama? Com aneurisma, já estava planejado já para eles encarnar nesse período. Então não foi a bicicleta como levou. Aí eu falou para ela assim: você já perdoou a sua babá? E ela, perdoei sim. Você já agradeceu a ela? Aí ela falou: pô, mas como assim, Chico? O cara matou meu filho, ela foi suficiente, ele não tinha perdoado, né? Pois é, ela foi um instrumento. A criança não morresse no seu colo, você ia ter uma dor muito maior. Ela foi um instrumento. Aí que ela foi ver, né? Então ela conta essa história assim, ela faz palestra, é uma pessoa formidável. Eu dei aqui quando a Câmara fez uma sessão solene em homenagem a Chico Xavier, ela veio aqui, com ela. E essa mulher, coitada, ela passou muita dificuldade, né? Passou 10 anos depois, ela perdeu a filha, 20 e poucos anos de idade, também morte prematura, né? Essa mulher morreu para o cara não está tudo certo. Morreu de tempo, tem hemorragia. Então tem as histórias da vida da gente, né? E na questão 381, Kardec pergunta assim: com a morte da criança, o espírito retorna imediatamente sobre o corpo primitivo? Porque no mundo espiritual, nós somos adultos. Quando vamos reencarnar, você já deu lá o livro Missionários da Luz, a reencarnação dos seres humanos, mas quando o momento, estimando o momento da reencarnação dele, depois de muita briga, né? E o corpo dele vai ser miniaturizado. Ele vai diminuir de tamanho até se tornar uma miniatura, porque ele vai ter que se unir ali às 2 células. Aí com o tempo, né, vai se formando os órgãos, os membros, e aí o perispírito vai crescendo, tomando forma de uma criança, até nascer. Quando nasce, o perispírito continua crescendo junto com o corpo físico, até se tornar adulto. Né? Então quando nós encarnamos criança, e chega no mundo espiritual, ainda com o perispírito de criança. Dependendo do espírito, né, ele pode rapidamente se tornar adulto, mas dependendo do espírito tem que passar por um processo. Né? Então, como é que acontece isso? É porque tem inúmeras instituições de auxílio à infância no plano espiritual. Não existe nenhum livro, você não vai encontrar nenhuma literatura confiável dizendo que no umbral tem criança. As crianças não vão para o umbral. A Igreja Católica criou até o limbo, né? Mas não existe. A criança não vai. A criança vai para um local, uma escola de tratamento. E aí nós vamos ver isso em várias literaturas. Por exemplo, no livro Voltaire, Jacó, o irmão Jacó, né, ele foi recebido por quem quando ele chegou no mundo espiritual? Pela filha dele, que tinha morrido prematuramente. Né?
Raquel, que lá ela chamava de Marta, não é isso? É ela que recebeu o pai já, o Espírito Adão. Ela tinha já conseguido. E aí, então ela vai ajudar o pai e tal. Aí eles estão passeando numa colônia, onde ia ter o tratamento dele. Ele deu um local bonito, com muita criança, muita plantação, muita natureza, né? E pergunta para ela o que era aquilo ali. E ela trabalhava ali naquele local. Ela falou, não, mas é um local de evangelização. As criancinhas que nascem, que desencarnam, em eternidade, elas vêm para cá, aqui são acolhidas, né? Mas tem também o lar da bênção. Já estou terminando. O lar da bênção, no livro Entre a Terra e o Céu, consta que André Luiz estava no mundo espiritual, estudando, né? Fazendo pesquisa lá com o seu instrutor. Chegou também no local assim, um local muito bonito, com muita criança, e perguntou, né? Que era. Aí o seu instrutor explicou para ele, que era um local com as crianças. Olha só o que ele fala. Essa colônia tem como objetivo preparar as mães para a maternidade, responsável, e atender as crianças que elas encarnam e encarnam. Ele já percebeu que estava chegando algumas mães encarnadas estavam chegando ali naquele local. Ela ia durante sono e desdobramento. Aí ele questionou também o instrutor. As mães vêm aqui atendendo o chamado dos filhos. As criancinhas, eles rolam pela mãe, tem saudade da mãe, que nós vamos primeiro para a mãe do tempo. E as mães vão em desdobramento. Isso as mães estão preparadas, têm um preparo. Elas estão revoltadas, não tem como ajudar os seus filhinhos que estão lá. Mas tem lá os espíritos que vão ajudar. Aqui nessa colônia aqui do Lar da Bênção, né, é a irmã Blandina. Então, para finalizar aqui, no final, Sanzona, depois de pegar pesado um pouco com a gente, né, ele vai trazer uma mensagem para as mães. Ele finaliza dizendo assim: mães, sabeis que vossos filhos bem-amados estão perto de vós. A morte não existe, nós somos ligados. Qual a distância que tem daqui onde eu estou até uma colônia desse tratamento? Não tem distância. Né? É só o pensamento que a gente já está ligado já. Né? Sim, estão muito perto. Seus corpos fluídicos os envolvem. Os corpos das criancinhas ainda não. Seus pensamentos os protegem. A lembrança que deles guardais, o transportar de alegria, os transportes de alegria, mas também as vossas dores desarrazoadas os afligem. Quando a mãe está aqui sofrendo muito, revoltada, essa dor aflige, às vezes até impede que eles alçam planos mais elevados, né? Por que aflige? Porque denotam falta de fé e exprimem uma revolta contra a vontade de Deus. Aí a gente tem essa doutrina espírita, né, que nos consola tanto e nos explica. A gente não tem fé, não é porque a gente quer ter fé, não, porque a gente compreende, estuda, se aprende. A fé, espírita é a fé raciocinada. Como diz Kardec, a fé inabalável só é aquela que pode encarar a razão em todas as épocas da humanidade. Então é isso. Né? Nada é por acaso. Se alguém perdeu um ente querido seu, não perdeu, não tem perda, está do nosso lado. E amanhã depois ele vai estar aqui conosco novamente. A mensagem era essa na noite de hoje. Agradeço a vocês pela atenção. Que Deus nos abençoe no domingo, que nós possamos estar sempre em contato com os nossos entes queridos que partiram, ou